Olá, irmãos, e a paz do Senhor. Meus irmãos, já prestaram a atenção que qualquer assunto relacionado a Deus e a Jesus Cristo, as pessoas não gostam ou até evitam falar? Por que será então? É que algumas pessoas se recusam a ouvir a palavra de Deus, porque vez por outra assusta. Talvez preocupadas com as palavras escritas na Bíblia e porque também muitos não conseguem entender o que leem. Foi assim quando os líderes religiosos ouviram Jesus ensinar em Jerusalém. Os ensinamentos de Jesus ameaçou sua tradição religiosa e que os levou a planejar o seu assassinato. Jesus disse aos líderes religiosos daquela época: "Eu sei que vós sois descendência de Abraão, mas procurais matar-me, porque a minha palavra não tem lugar em vós." O que está em João, capítulo 8, versículo 37. Então vamos entender o porquê dessa verdade. Porém, antes peço que você dê o seu like, compartilhe esta mensagem e se inscreva neste canal. Meus irmãos, o medo é uma emoção humana comum e sempre está no domínio da espiritualidade, e frequentemente encontramos um tipo diferente de medo. Não é apenas uma resposta temporária ao perigo imediato. Em vez disso, é um pavor persistente e debilitante que nos impede de atingir o nosso pleno potencial. Esta forma de medo é o que chamamos de medo espiritual. Pode até manifestar-se como sentimentos paralisantes de insegurança, ansiedade e paranoia, e às vezes pode parecer que forças invisíveis estão por trás desses sentimentos. Será que existe alguma garantia contra o medo? A Bíblia nos ensina que Deus não nos deu um espírito de medo, que está em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Na verdade, quando criança, eu mesmo experimentei muitos medos. Será que alguma pessoa, quando criança e até mesmo depois de adulto, nunca sentiu medo de alguma coisa? Já enfrentei medos de vários tipos: do escuro, das pessoas, dos lugares públicos, de altura, de falar em público e medo até do bicho-papão quando era criança. No entanto, estes não foram resultado de quaisquer ameaças, não. Em vez disso, pareciam forças espirituais tentando minar a minha confiança e silenciar minha voz. No livro de Salmo, capítulo 27, do versículo 1 ao 3, pinta um quadro vívido dessa garantia divina. E na época de Jesus, sua palavra falou desde a criação até a existência. Por causa do medo, no entanto, sua palavra não conseguiu encontrar um lugar no coração de muitos que o ouviram. Talvez porque Jesus não foi reconhecido entre os religiosos e pelo seu próprio povo e quiseram silenciá-lo. A graça imerecida de Deus é sempre uma ameaça aos sistemas religiosos arraigados aos sistemas corrompidos com as coisas do mundo e interesses até econômicos. Porque então que o maior sistema religioso do mundo é mais rico do que mais da metade das nações do mundo? E porque estão surgindo igrejas que são verdadeiros impérios econômicos? E o que é pior, pertence a apenas uma pessoa só, e nunca a Deus. É triste escutar determinadas pessoas dizerem: "Dai-me uma lista de coisas para fazer e ganhar, a favor de Deus eu estou dentro." É por isso que algumas pessoas, a maioria por sinal, se recusam a ouvir a palavra de Deus e pensam que as palavras da igreja são melhores do que as palavras de Deus. Se você frequentar uma igreja que valoriza suas tradições religiosas acima da palavra de Deus, comece a procurar outra igreja. As tradições religiosas podem impedir-nos de ouvir a Deus. A recusa à palavra de Deus, porque o diabo é o rei das mentiras e enganará você. Mesmo que você não acredite em demônios, acho que você vai concordar que as pessoas acreditam em mentiras. Os anunciantes vendem produtos todos os dias, fazendo-nos acreditar em mentiras. Acreditar em um creme de beleza fará você parecer mais jovem e que provavelmente não vai destruir a sua vida. É acreditar na mentira
de que suas boas obras o levarão ao céu. Quem acredita na verdade que Jesus pagou por seus pecados na cruz, garantirá que você terá a própria justiça de Cristo e fica acreditada em sua vida quando estiver diante de um Deus Santo. Mas para aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é explicada pela justiça. Faça esta pergunta para você mesmo: o seu destino eterno é baseado em uma mentira ou uma verdade? O apóstolo Paulo disse à igreja em Roma: a fé vem e não a fé vai. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais fé surge. O dia em que você parar de ouvir será o dia em que a fé começará a desaparecer da sua vida. Então você não pode mais parar de ouvir essas verdades. Meus irmãos, o que eu estou fazendo aqui? Após ouvir a palavra de Deus, assimilei, aprendi e estou tentando que você também escute o que o Senhor está falando. Você precisa tomar uma decisão consistente e deliberada de ouvir a palavra de Deus em meio ao calor e aos desafios ao redor do mundo. Vivemos em um mundo instável e que afeta todas as áreas da vida. As nações estão tremendo e as coisas estão sendo revertidas de diferentes maneiras. A única solução é que você, como cristão, resolva certas coisas em seu coração e tome sua posição. Portanto, o seu foco deve estar na palavra de Deus. Você nunca deve parar de ouvir e declarar o que Deus disse. O fato de você ter obtido, as pessoas não podem impedi-lo de continuar a ouvir. Você deve continuar ouvindo a palavra do Senhor. Por quê, pastor? Porque alguém vai querer chamar a sua atenção e antes que você perceba, você estará ouvindo o que ele está dizendo. Seus pensamentos são governados pelo que você ouve. Descobri em minha caminhada com Deus e as minhas discussões com diversas pessoas que uma das principais causas de esgotamento, do desânimo e da confusão é ouvir as palavras erradas e as coisas erradas. A questão principal é: você ainda está ouvindo a palavra de Deus? Ou você se resignou ao destino que pode lhe levar para qualquer lado? Você já disse: bem, essa coisa de fé não funciona. Desde que estou firme na fé, você funcionou. Nada aconteceu e extraordinário. Você sabe o que está fazendo? Você está chamando de Deus de mentiroso. Ele não chamou você para ser um fracassado. Você precisa dizer consistentemente a si mesmo que você não é um fracassado. Não importa onde você está e qualquer que seja a sua situação, você não é um fracassado. Como uma semente prestes a germinar em qualquer terreno em que Deus o plantou, deve responder a você. Esse terreno foi mandado para responder a você. Na verdade, meus irmãos, como já dissemos, não teremos a plena convicção de aceitar Jesus Cristo em nossas vidas sem fé. E a fé vem de ouvir a palavra de Deus sem medo e sem nenhuma restrição. Enfrentando o medo e abraçando a liberdade, sempre lutando contra esses sentimentos, pesadelos, terror e ansiedade. Só nos resta orações de vitória e avanço. Pode nos conduzir a um espaço de liberdade espiritual. As confissões contidas em orações sinceras é capaz de resistir ao espírito do medo, para apagar do nosso subconsciente de que a fé é apenas um sentimento passageiro e que não leva a muita coisa alguma. Vou orar para despertar nossa fé em Deus e em Jesus Cristo. Senhor, é a minha luz, é a minha salvação, a quem devo temer. O Senhor é a força da minha vida, de quem terei medo? Quando os ímpios, até mesmo os meus inimigos e meus adversários, vieram sobre mim para comer a minha carne, eles tropeçaram e caíram. Embora um exército acampasse ao meu redor ou contra mim, meu coração não temerá. Embora a guerra se levante contra mim, nisto estarei confiante. Em nome de Jesus, recuso-me a temer,
pois Deus me deu um espírito não de medo, mas de poder e uma mente sã. Amarro o espírito de medo em minha vida, em nome de Jesus. Quebro toda aliança maligna que causa medo em minha vida, em nome de Jesus. Eu ordeno que todo terror da noite que incita o medo pare e saia do meu viver. Qualquer espírito de medo perca o controle sobre a minha vida e meus irmãos. Ordeno que aquelas pessoas que usam espíritos de medo para me aterrorizar tropecem e caiam. O medo e o terror dos incrédulos não serão minha sorte. Que o meu amanhã é abençoado por Deus. Meu destino está ligado a Deus. Declaro que não falharei. Toda a escravidão que estou submetido pelo espírito de medo, eu quebro em nome de Jesus. Todas as portas que o medo abriu no meu coração, sejam fechadas agora. Cada doença, opressão e depressão, devido ao medo em minha vida, desapareçam agora. Recuso-me a ser intimidado por qualquer pesadelo demoníaco. Qualquer palavra falada de medo contra mim, ordeno que desapareça agora. Destruo todos os esforços do inimigo para frustrar meu viver. Meu Pai, aumente a minha grandeza e me console por todos os lados. Nenhum inimigo, seja materiais e espiritual, me controla mais. Fecho todas as portas pelas quais os inimigos têm trabalhado contra a minha vida. Nenhuma arma de Satanás e seus agentes criados contra mim prosperará, porque a minha vida está escondida com Cristo em Deus. Ninguém pode me matar ou me prejudicar. Abro as portas que levam às bênçãos, vitórias e avanços que os inimigos fecharam. Amarro todo espírito de frustração, bênção atrasada e medo em minha vida. Amarro o espírito de morte, rejeito, renuncio e destruo todo o acordo ou aliança maligna em minha vida. Pelo sangue de Jesus, anulo as operações das forças mal contra mim. Eu oro em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém.